Bom, bom dia, povo. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Bom dia, Diana. Bom dia, povo. Bom dia, Laisa. Ana Júlia. Você por aqui, Ana Júlia. Que sede. E aí, povo, como é que tá essa quarta-feira maravilhosa? Wonderful. Tudo de bom, meio da semana. Bom dia, Matheus. Bom dia, Amanda. Essa semana passou rápido, né? Passou mesmo. Está passando, né? Bom dia aí, professor. Passou, não, de repente ela dá uma... Oi? Bom dia. Oi? Bom dia! Bom dia! Cadê? Minha internet talvez dê uma travadinha. Monique, a muito clara. Ei! Olha, Daniel, dando ar da graça, com a câmera ligada. Daniel, Deus tocou o seu coração, foi? Passou um espírito bom por aí? O galã da sala, velho. Ô, professor, passar um bagulho aí. Lá vem. Daniel tá me devendo 5 flexões, porque... Boca, ele tá me devendo 5 flexões. Aqui na aula mesmo. Só assim? Então, pode descer, Daniel, fazer suas flexões aí. Por favor. Daniel, você tá devendo flexão pro colega, Daniel? Tem que pagar, Daniel. Tem que Daniel, pagar. tá devendo, tio. Por quê? Por quê, Matheus? Por quê? Fala. Por quê? Mano. Explica aí, Daniel. Ô, Rodrigo. É Rodrigo, né? Tá gravando, hein, gente? Vamos começar a aula e vamos... Meu Deus do céu. Pessoal, deixa eu só entrar no meu livro aqui. Rapaz, história mal contada essa, hein? Rapaz, Daniel. Sexta-feira, que é o dia que a gente faz tira um tempo de resenha. Rapaz, Daniel tá inspirado hoje, né? Oi, Monique. Aí ela me mandou beijo, Ana Júlia. Você tem que ser mais amiga, tá bom? Nossa, Ana Júlia, ela... A minha câmera tá uma merda. Ana Júlia, ela é mal agradecida, isso que ela é. Você fala bem dela e ela não agradece. Ela fica brava ainda. Fiquei chateado com isso. Pessoal, olha só. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. O pessoal tá entrando, tá bom? O pessoal tá entrando. Ô, Daniel. Daniel? Oi. Internet de bom essa semana. Com você. Quê? Tá travando sua voz, Digão. Gente, que milagre. O Daniel tá de roupa e o Emanuel tá pelado. Não, eu só tô com a parte de cima, né? Coisa. Por isso não quer pagar as flexões aí. É, por isso. Entendeu? Não, mano, vacilo. Pega de lado, assim, só a parte de cima, pô, só pra... Boca, mano. Cala a boca. Detalhe, Daniel não está de regata, tá? Porque Daniel só usa regata, a gente tá de pé de manga. Ô, Daniel, volta aí, por favor. Daniel, é só regata, pô. Pelo amor de Deus. Daniel, cuidado de virar a câmera, tá? Só pode desligar a câmera quando o professor autorizar, Daniel. Daniel só pode desligar a câmera quando ele pagar as 5 flexões. Pode ser? Digão caiu, eu acho. Digão travou com o lápis na boca. Ele travou pra mim aqui.
pra mim também. Pra mim não tá nem a câmera dele. Aí já? Pra mim a câmera parou também. Ih, agora Saiu. caiu de vez. Voltou. Voltei. Pessoal, dá para escutar bem o que eu tô falando agora? Dá. Beleza. Velho, eu vou gastar meu plano de dados todinho, porque aqui em casa a tal da Vivo Fibra não funciona bem. Acho que é pro Interlagos, né? Que bosta, velho. Não funciona. Que bosta. Só uma observaçãozinha. O Daniel tá na minha aula com a cam ligada. Ele tá vestido, ele não tá com... né? Não tá assim, Adão, não tá índio, não tá nu. Tá com roupa. Tô Tá com passando. blusa de manga, Digão. O Daniel só usa regata. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, Só uso Daniel? regata. Beleza. Só uso regata, Nath. Você falou no meio do Quando eu vou pra projeto. academia, eu uso regata. Mas bateu saudade, por isso que eu entrei na aula. Só isso mesmo. Tem que Dilma, aprender mesmo, que é bom nada. Que você tem que... Cadê a sua câmera? Você fica falando aí, mas cadê você? Ô, Nádia. Eu tô pelo computador da minha prima, ô, lindo. Mano, Quem manda ó. computador da sua prima? Pá, liga a câmera aí, pronto. Cadê o Ô, celular? Daniel, mano, é Oi. porque Nádia, ela é tão linda, velho, que se ela ligar essa câmera, a ligação cai de tanta beleza. Ô, Nádia, deixa... Nádia, Quando eu não aguento e desmaia. ô, Nádia, Ah, liga a câmera aí só pra eu matar a saudade aí. Matheus. Menos, Pessoal, tá? Porque a aula passada tá falando de Ana Júlia. Ah, mano. Ana Júlia! Carente. É o Ana Júlia! pessoas animadíssimas para a aula de quarta-feira, eu tô vendo, o pessoal já vem para a aula já com, né, daquele jeito. É Não. fruto do café, né? Senão não... Ô, Digão, você ficou sabendo que a gente tem um músico entre nós, velho? Você já escutou as músicas do Matheus? O quê? Fico pensando. Cara, eu não entendo uma coisa. Quando a Ana Júlia tá jogando com a gente, o áudio dela é absurdo de alto. Tá ligado? Aí quando ela tá na Agora, aula, quando tá tá na de aula, bosta aí de batata. Fica com essa Meu merda de áudio aí, microfone eu tô usando com... É porque quando eu jogo, eu tô usando ó. telefone. Que pariu, hein? Ai, velho. Ai, meu Deus. Olha só, boa resenha com vocês sempre, né? Acho digno a gente bater papo também, mas vou quebrar um pouquinho a aula, pessoal, para poder só falar de três coisinhas com vocês, que é PCR, eletroforese e teste de paternidade, tá? Para se ver, Como por assim, vai ter exemplo... aula? Hã? A gente não fica só conversando, não? Ei, Vai ter aula? ei, Deus é mais, fica só conversando, tá louca? Tá doida? Tem que ter conteúdos, não, filho. Eu tenho um troço, o capítulo é enorme, tá doida? Tem que ter Oi, aula. Baque. Na sexta-feira, né, como eu tenho... Não, tio, beijo pra você. Oi, beijo pra você também, Digão. Na sexta-feira, pessoal, como a minha aula é aquela aula de 11 horas, aí eu vou deixar assim, o final da aula pra gente botar a resenha em dia, né, falar dos pratos típicos de cada região de Linhares aí, né, eu sei que em cada local aqui a gente come, eu só como salada, tem um pessoal aí que come, né, outras coisas, que eu prefiro não comentar, coisas bem diferentes. Enfim, mas assim, hoje, pessoal, tem que falar de PCR para vocês, tem que falar de eletroforese e do exame de DNA, do teste de paternidade que é feito, muito comum em algumas modalidades. O que acontece? Quando eu falo em PCR, deixa eu até aumentar minha telinha aqui, ó, para eu ficar bem visívelzão. Pessoal, PCR é uma sigla que está associada à polimerização do DNA. Então, PCR é uma sigla em inglês que traduzida significa reação de polimerização em cadeia do nosso material genético do DNA. O que acontece? Quando é necessário ser feito, pessoal, um sequenciamento do DNA, quando é necessário ser feito um exame de paternidade, né, uma clonagem, uma modificação genética, eu não faço em uma molécula. Aí eu vou pegar uma moléculazinha e vou fazer mudança nela, ou vou fazer inserção nela, eu vou fazer a transgenia nela. Não é em uma moléculazinha, mas são em milhares de moléculas. Por isso, quando eu pego qualquer material genético, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar ele várias vezes. Eu vou ter que polimerizar ele. Então, essa questão, pessoal, de multiplicar ele várias vezes, se chama, pessoal, PCR, a técnica, né? Para você poder multiplicar DNA, multiplicar material genético, né, em laboratório. Oi, alguém falou alguma coisa?
Oi? É livro 3 ou 4? Ah, tá. É o último capítulo do livro 3. É porque o nosso capítulo 11, ele é muito, muito grande. É o maior capítulo que a gente tem no livro de biologia, é esse capítulo. Ele é muito longo. Tanto é que o próprio livro dividiu ele em 2 subcapítulos, tá? Eu estou na segunda parte do último capítulo do livro 3. Pessoal, então eu vou lembrar que no caso do PCR, essa técnica ela é usada, para quem não sabe, lá na página 60 do livro 3 de Biologia 2, tá? E essa técnica vai ser usada para fazer o quê? Para poder multiplicar o material genético, para poder multiplicar o DNA, tá? Então você vai aumentar a quantidade dele para poder fazer uma clonagem, um teste de paternidade, para poder fazer, pessoal, mudança no material genético. Lembra, vou fazer clonagem. Eu vou fazer inserção de DNA numa bactéria. Eu não vou fazer inserção de um único fragmentozinho em um único plasmídio. Eu faço isso com milhões de fragmentos e milhões de plasmídios ou milhares de plasmídios. Então, você precisa de muito DNA, muito gene, muito material genético para poder manipular, por exemplo, tá? Geralmente, pessoal, na técnica de PCR, eu vou multiplicar só a zona de interesse. Então, eu não vou multiplicar o DNA todo. Nossa senhora, eu vou multiplicar o DNA inteiro, digamos. Não vou. Eu vou multiplicar só a área que me interessa, tá? E essa multiplicação, ela passa por etapas. Eu vou ter que abrir a cadeia de DNA, eu vou ter que ligar essa cadeia primers, que são iniciadores da duplicação, e eu vou ter que inserir, pessoal, aí dentro uma taquipolimerase. Taquipolimerase é uma enzima que polimeriza DNA, material genético, em grande velocidade, em altas temperaturas. A taquipolimerase, pessoal, é bacteriana, nós não temos no corpo. A gente tem uma polimerase, sim, a DNA polimerase, só que a nossa, ela não aguenta, não suporta temperaturas muito altas. E essa técnica de PCR, ela acontece com oscilações de temperatura muito alta, mediana, alta de novo. Então, eles mudam muito a temperatura. Tanto é que o equipamento em que acontece essa multiplicação do DNA é chamado de ciclador, porque ele vai, em ciclos, aumentando a quantidade de material genético. Eu encontrei aqui como é que eu vou falar? Uma simulação que mostra, essa multiplicação do DNA do material genético. Deixa eu só colocar a simulaçãozinha aqui. Ela é muito didática, muito, muito didática. Pessoal, são 2 simulaçõezinhas, tá bom? Vou passar uma mais simples, depois eu passo aquela mais didática a nível superior, né? Ó, eu não sei como é que vai o áudio de vocês aí, mas eu vou esperar que vocês entendam. Se travar, me avisem para eu poder mudar, ok? Vou compartilhar minha tela. E, pessoal, bora lá ver como é que o DNA vai ser multiplicado pela técnica de PCR.
Vamos lá. Pessoal, o que aconteceu com o DNA aí dentro? Fala para mim. Oi. Foi feito várias novas fitas, replicação do DNA. Isso. Eu repliquei o DNA inteiro ou só uma parte dele? Pessoal, eu fui aumentando A parte. só parte. É importante lembrar, Ô, pessoal. Digão, mas Oi? por que no final eles pegaram só a parte verdinha? Então, o que acontece? Quando você vai replicar o DNA, Ana Clara, a gente replica só o fragmento, o gene ou a sequência de interesse. Cada primer, ele marca uma área para ser replicada. Você viu que o primerzinho, ele se encaixa para poder sinalizar onde se inicia a replicação. Existem vários primers, né? Que são vendidos, são comercializados no mercado. Então, eu quero replicar só a área que é responsável pela produção de melanina. Eu vou comprar um primer que vai se ligar a essa área inicial para a produção de melanina. Então, você não replica todo o DNA. O seu foco é replicar um DNA de interesse. É igual teste de paternidade. Né? Quando você vai fazer teste de paternidade, você não olha o DNA todo de uma pessoa. Você pega só uma área para poder fazer o teste. Tem que pegar essa área, eu pego da criança, a mesma área eu pego da mãe e da mesma área eu pego do suposto pai, para poder analisar a mesma área, a mesma região, a mesma sequência. E lembrando, cada primer, ele marca uma área, uma sequência para eu poder replicar. Tá? Então, quando eu vou fazer clonagem, teste de paternidade, sequenciamento, eu pego uma área do DNA. E quem marca essa área, na verdade, vai ser o primer, ele que marca. Tá bom? Curiosidade, pessoal. Eu vou aumentar o DNA, vou replicar o DNA, e para isso eu vou usar um ciclador, né? Eu vou desnaturar o DNA, vou separar as cadeias, ligar o primer e dar início à duplicação. Para poder fazer essa técnica de PCR, eu vou usar tipo uma receita, alguns ingredientes. O que colocou-se ali dentro para poder iniciar a PCR? Eu coloquei o DNA de interesse, só o DNA de interesse. Coloquei outra coisa também. O DNA de interesse. A enzima. A enzima TAC polimerase. Nucleotídeos. Então tem que ter, pessoal, tem que ter o DNA de interesse, tem que ter os nucleotídeos, tem que ter a TAC polimerase e principalmente o primer. Tem que ter. Mas, digamos, para que o primer? Para poder marcar o início de onde vai acontecer a replicação. Tem que ter esse primerzinho. Esse primer, né? Esse primer de primeiro, ele marca o início da replicação. Ele representa uma sequência que é apenas um marcador molecular.
tá? Que marca onde você vai começar a replicação propriamente dita. Belezinha? Lembrando, pessoal, o primer é um marcador molecular que marca o início de onde vai começar a haver a duplicação. A TAC polimerase, a DNA polimerase, ela vai ser responsável por unir os nucleotídeos numa dada sequência para poder replicar o DNA. O DNA de interesse, o gene de interesse lá, inicialmente, é usado como forma, tá? Como molde, e os nucleotídeos são usados como peças para poder montar um novo DNA, nova sequência. Tá bom? Pessoal, lembrando que essa polimerase usada aí dentro não é a polimerase humana. Por quê? Se você perceber, pessoal, você começa a técnica de PCR em temperatura muito alta. Então, é muito quente. Mas, digamos, para que tão quente assim? Para forçar a separação das cadeias de DNA. Beleza, forçou. Eu vou reduzir a temperatura para poder encaixar o primer. Encaixou o primer. Eu vou estimular, pessoal, a ação da TAC polimerase pelo aumento da temperatura, só que agora não é uma temperatura tão alta, 72 graus Celsius em média, tá? A TAC polimerase, ou a DNA polimerase usada nesse caso, é de origem bacteriana. Vai, digam, por que bacteriana? Foi tirado, pessoal, é extraído de bactérias termófilas, que suportam altas temperaturas, porque durante a técnica, lá no ciclador, a temperatura aumenta, diminui. Esse ciclo contínuo de temperaturas é que viabiliza aí dentro essa multiplicação do DNA. E, pessoal, é aumento exponencial. Por exemplo, eu vou começar com 2 moléculas de DNA, 2 fragmentos, vai para 4, vai para 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, você vai ter lá, por exemplo, 35, 36 ciclos. A cada um deles você tem esse aumento exponencial da quantidade média de DNA, tá? Pessoal, existe uma universidade aqui em São Paulo, na Federal de São Paulo, e ela fez uma simulaçãozinha que eu achei muito legal em 3D, também voltado, pessoal, para essa técnica da PCR. Vamos dar uma olhadinha? Ó, é bem tranquila e é bem legal. O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído de qualquer material biológico. Retira-se uma alíquota deste material para a realização do processo. Esta alíquota contém todo o material genético do indivíduo. São, então, introduzidos os primers, os DNTPs e a enzima TAC-DNA polimerase. O material é colocado no termociclador, que eleva inicialmente a temperatura a 95 graus, onde ocorre a desnaturação da dupla hélice do DNA. Na sequência, a temperatura é reduzida para 57 graus. Acontece, então, a ligação dos primers às suas sequências complementares nas fitas de DNA. Na etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, ideal para o funcionamento da TAC-DNA polimerase. Esta enzima tem por função inserir os DNTPs para a formação das cadeias complementares. Ao final deste processo, fecha-se o primeiro ciclo da PCR. Para ter uma quantidade suficiente da sequência-alvo, são necessários, em média, 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial na quantidade de moléculas de DNA amplificadas. Pessoal, perceberam? Notem que nesse caso nós vamos encontrar aí dentro esse aumento, na verdade, exponencial da molécula, do fragmento que me interessa do DNA de interesse, tá? Então, é uma técnica. A PCR, na verdade, é uma técnica. Mas, digamos, o que eu vou ter que lembrar dessa técnica? Por favor, lembre, pessoal, que ela tem 3 fases.
ela vai ter a desnaturação, ela vai ter, pessoal, o encaixe dos primers e depois a duplicação mesmo. Ela acontece em ciclos, né? Cada ciclo tem 3 etapas, acontece em temperaturas bem altas para poder estimular a desnaturação, essa abertura da molécula de DNA, para favorecer o encaixe dos primers e depois a replicação do DNA, né? Só do fragmento de interesse, na verdade. E ela acontece, pessoal, em ciclos, né? Cada ciclo tem 3 etapas e acontece várias vezes, levando ao aumento exponencial do DNA de interesse e do fragmento de interesse. Para que eu faço, digamos, esse trem? Qual é o objetivo? Pessoal, clonagem, ela depende dessa parte. Então, como é que eu vou clonar alguma coisa se, por um acaso, eu quero clonar só a parte responsável pela cor dos olhos, só pela melanina, só pela produção de uma determinada enzima ou proteína? Eu preciso, nesse caso, multiplicar somente a área de interesse. E para isso eu vou usar essa técnica da PCR. Lembrando que PCR, pessoal, se representa reação em cadeia da polimerase, tá? Ou reação da polimerase em cadeia, tanto faz. É quando ataque polimerase, né, uma DNA polimerase que suporta altas temperaturas, ela consegue ir aumentando a quantidade de DNA, tá bom? Então, já que eu aumentei a quantidade de DNA, eu gostaria de cortar o DNA em áreas específicas. Pessoal, é possível eu cortar o DNA em áreas específicas? Tem como? Tem ou não tem? Fala para mim. Sim, com os primers. Os primers, eles marcam. Mas como é que eu faço para poder cortar o DNA em áreas específicas? Cortar mesmo. Tem jeito? O primer é um marcador molecular. Mas para cortar? Enzimas endonucleases? Exatamente. As endonucleases de restrição, as enzimas endonucleases. Então, ó, você pegou e aumentou o DNA em vários momentos, em várias partes. Eu quero cortar só as regiões de interesse. Eu vou usar as enzimas de restrição, as endonucleases de restrição. Elas vão picotar o DNA, pessoal, em vários momentos, mas sempre nas mesmas áreas. Então, eu tenho 1 trilhão de fragmentos de DNA. Eu quero cortá-los sempre nas mesmas posições. Eu vou usar endonucleases de restrição para poder fazer esse corte. Quando você picota o DNA, pessoal, você vai ter materiais muito grandes e materiais muito pequenos, porque é como se fosse você pegar uma linha e cortar em pontos distintos. Então, eu vou ter aí fragmentos com tamanhos maiores, menores, medianos, mais ou menos, tá bom? E para que eu corto isso? Por exemplo, para um teste de paternidade, eu faço isso. Eu pego o DNA de interesse do filho, da mãe, do suposto pai, vou separar, pessoal, só a região que é clássica ou típica de cada ser humano. Porque, por exemplo, eu tenho, pessoal, um gene para produzir melanina. Eu tenho, Daniel tem, Maria Clara tem, Nádia tem, Camille tem. Todo mundo aqui na sala tem esse gene para a produção de melanina. Ninguém aqui é albino. Então, todo mundo tem o mesmo gene para produzir a mesma melanina. Claro que muda a quantidade, tá? DNA, gene para poder fabricar insulina. Pessoal aqui na sala, eu acho que todo mundo tem, ninguém aqui é diabético, né? Todo mundo tem o mesmo gene. Então, todo mundo tem os mesmos genes. Claro que muda, pessoal, a quantidade. Tem uma área do DNA, pessoal, que ela é clássica para cada pessoa. Então, tem uma regiãozinha do DNA, pessoal, é uma região chamada de região polimórfica, que eu tenho, tá? Lembrando que é uma região que metade veio da minha mãe, metade veio do meu pai. Daniel tem essa região polimórfica que não é igual à minha. Lembrando que metade veio da mãe dele, metade veio do pai dele. A Maria Clara tem uma região polimórfica que é dela, metade veio do pai, metade veio da mãe. Lembrando que a região que é dela não é igual à dos pais, não, tá? Metade realmente veio do pai e metade veio da mãe. Então, para um teste como esse, eu vou usar uma região polimórfica, que é característica minha, como se fosse uma impressão digital minha. Lembrando que essa região metade é do pai e metade é da mãe. Então, eu peguei e aumentei a quantidade dessa região, desse gene, pela técnica da PCR, peguei endonuclease de restrição e cortei em pedacinhos menores e vou aplicar, pessoal, numa placa em gel de agarose. Digamos, agarose é um carboidrato, é um polissacarídeo. Sim, agarose, pessoal, é um carboidrato polissacarídeo. E eu faço uma plaquinha, tá vendo aqui no desenho? É feito, pessoal, uma plaquinha em gel com agarose.
E na base da plaquinha, nesse ponto inicial, eu vou aplicar as minhas amostras de DNA que foram duplicadas várias vezes e foram cortadas por enzima de restrição. Então, eu aumentei a quantidade daquela região que me interessa, eu cortei sempre nas mesmas áreas e vou aplicar aqui, ó, na base do gel de agarose, de uma plaquinha formada por agarose, que é um carboidrato. Coloco isso numa cuba eletroforética e aplico um campo elétrico. Você vai falar assim, peraí, Digão, você aplica um campo elétrico? Sim, pessoal, vou aplicar um campo elétrico. Lembrando que nessa região eu vou ter uma área negativa e uma área positiva. Vamos lá de química básica. O DNA, pessoal, são ácidos nucleicos, ou é um ácido nucleico. Lá em química, quando você coloca ácido na água, o que acontece com ele? Vocês se lembram? Alguém se recorda? Eu pego qualquer ácido e jogo na água. Quimicamente falando, acontece o que com ele? Tacou na água. Ioniza. Ele ioniza. Libera cátion H+, produz cátion H+, e o ácido em si, aquela fórmula inicial grandona, ela fica com carga negativa. Concordam comigo? O DNA, pessoal, em solução aquosa, ele cria nele carga negativa por ionização. Então, quando você coloca o DNA em solução aquosa para poder tratar ele, para a técnica de PCR, para poder fazer a eletroforese, nós vamos encontrar aí dentro, pessoal, um DNA com carga negativa, tá? Um DNA com carga negativa. Esse DNA com carga negativa, ele vai migrar para uma dada região da cuba eletroforética, desse campo elétrico. Olha só, eu tenho um campo que é negativo e um campo que é positivo. O nosso DNA é colocado, pessoal, digamos, nessa base aqui, ó, nessa basezinha negativa. As moléculas com carga negativa vão correr para onde? Lembrando que o DNA tem carga negativa. Vão correr, pessoal, em sentido ao polo positivo ou em sentido ao polo negativo? Positivo. Por quê? Porque sim, as cargas opostas se atraem. Porque os opostos se atraem. Então, eu fui lá e coloquei o DNA aqui, ó, na base da cuba, né, aquele monte de fragmento que eu picotei, e vou aplicar um campo elétrico. As moléculas, pessoal, na hora vão correr, ó, em sentido à zona que é positiva, porque, igual a Maria Clara falou, os opostos se atraem. Só tem um problema. Quando você cortou o DNA, aquele fragmento em várias áreas, eu cortei em vários pedaços, mas não do mesmo tamanho. Eu vou encontrar pedaços menores, pedaços maiores. Os maiores são mais pesados, os menores são mais levinhos. Pessoal, nessa cuba eletroforética, todo pedacinho vai correr. Quem é que corre mais? Os mais leves ou os mais pesados? Os maiores. Leve. Os mais leves. Eles correm uma distância maior, uma extensão maior. Então, eu consigo separar, pessoal, o DNA, né, por extensão. Você vai perceber que você tem fragmento que corre vai muito longe nessa cuba, então ele percorre uma distância grande em sentido ao polo positivo. Eu vou ter fragmento, pessoal, que vai até a metade, fragmento que vai até 1/3, 1/4, fragmento que vai até só na partezinha, fragmento que quase não sai do lugar. Então, você vai ter várias posições de fragmentos de DNA, tá? Diga, mas por que isso? Porque, pessoal, os fragmentos não têm o mesmo tamanho, tá bom? Quando eu cortei lá em vários tamanhos diferentes. O que acontece? Quando eu pego, pessoal, o meu DNA e faço isso aí, naquela zona polimórfica, né? Em que o DNA ele correu e foi separado por pedaços grandes e pequenos, eu posso comparar com o DNA da minha mãe e do meu pai. Por quê? Os meus fragmentos, metade são do meu pai e a outra metade são da minha mãe, tá? Então, Digão, você tem lá fragmentos, alguns se parecem com o da sua mãe, porque vieram da minha mãe. Outros se parecem com o do meu pai, porque vieram do meu pai, tá bom? Então, é assim que eu consigo fazer um exame de paternidade, por exemplo. Eu pego aquela zonazinha polimórfica, tá? Né? Aplico o PCRzinho, aumento a quantidade só daquelas áreas, daquela zona, vou aplicar endonuclease de restrição, corto com tesouros moleculares, coloco lá no gelzinho de agarose, pessoal, lembra? É em solução aquosa, está em contato com a água, o DNA fica com carga negativa, eu pego aquele monte de fragmentozinho e aplico na base do gel de agarose. Base essa com carga negativa, né? Porque eu vou ligar o campo elétrico. Quando você ligar o campo elétrico,
o DNA começa a correr pelo gel de agarose. Pessoal, literalmente, ele vai correndo pelo gel de agarose, ele vai se deslocando. E quando você tem pedaços grandes, ele se desloca pouco. Pedaços menores se deslocam um pouco mais, tá bom? O gel de agarose, pessoal, é como se fosse uma rede molecular, né? Uma peneira molecular. Então, lembra que como uma peneira com uma rede, você tem buraquinhos para passar o material genético, tá? Quando o material genético é pequeno, ele passa com facilidade por essa rede, né, de agarose. Se ele for muito grande, ele vai demorar a passar, vai ter dificuldade. É por isso que quando você faz um exame de paternidade, as pessoas elas vão conseguir visualizar isso aqui, ó. Deixa eu conseguir colocar para mim aqui. Deixa eu só mudar para eu poder visualizar. Pessoal, vocês estão vendo aqui do ladinho? Na página... Que página é essa, gente? Página 65. Deixa eu até aumentar um pouquinho. Ó, isso aqui, pessoal, é um resultado de uma eletroforese. Estão vendo? Nós vamos encontrar aqui várias bandas de DNA. Cada pontinho desse é uma banda de DNA. Você vai falar assim, mas Gigão, por que tem banda que ficou lá embaixo? Tipo essa aqui, ó. Mas, Gigão, essa banda aqui, ó, ela ficou lá embaixo. Por que ela ficou lá embaixo? Essa bandinha, pessoal, fala pra mim. Por que essa banda ficou cá embaixo? Não correu tanto? Porque é mais pesado? Porque é mais pesado. O fragmento é grande. Agora, pessoal, uma banda que conseguiu subir, ó, até o ápice lá em cima. Deixa eu colocar aqui. Outra cor, né? Um amarelinho para dar uma destacada. Olha lá, ó. Pessoal, nesse caso, ó, eu vou encontrar uma bandinha que é mais leve, né? Ela tem menor peso molecular. Então, você encontra uma banda que se deslocou mais. Na questão, pessoal, da eletroforese, lembra que eu vou focar sempre as áreas de polimorfismo, que são clássicas de você, né, que não são iguais a outras pessoas. Mas, Gigão, mas será que a minha zona polimórfica, lá no meu DNA, ela não é parecida com a da minha irmã, não? Sim, ela é parecida. Não é idêntica, mas ela é parecida, tá? Lembra que o DNA sofre crossing over, né, lá na meiose. Então, você tem todo um processo para evitar, pessoal, a questão de cópias exatas ou idênticas, tá? E eu vou usar essa técnica para quê? Para poder, pessoal, mapear populações naturais, para poder, pessoal, saber quem é pai de quem, por exemplo, quem é mãe de quem é irmã de quem, por exemplo, para saber parentesco evolutivo entre as espécies. Ué, digamos, como é que a pessoa sabe que, por exemplo, tal passarinho e tal passarinho são parentes evolutivos? Pessoal, uma técnica muito usada hoje é essa. Né? Eu comparo as espécies também com base nessa semelhança quando eu faço um teste eletroforético da zona polimórfica, tá bom? Então, eu li no livro de biologia que os répteis e as aves, elas são parentes muito próximos. Pessoal, são, tá? Na verdade, os répteis vieram primeiro e as aves depois. E como é que eu sei disso? Pessoal, é só pegar fragmento de DNA na área polimórfica, no sítio polimórfico, e comparar, né? Essa semelhança mostra o grau de parentesco, a intensidade de parentesco entre eles. Ok? Com base nesse exame de PCR e da eletroforese, nós vamos passar a fazer o quê, pessoal? Teste de paternidade. Eu vou fazer com vocês alguns testes na próxima aula, tá? Nós vamos testar a paternidade de algumas pessoas com base no exame de DNA. O Enem cobrou esses testes e algumas avaliações em algumas versões, tá? Então, sim, cai em prova. Mas, digamos, cai em prova em quê? Cai em prova, pessoal, aquele mapa para você julgar certinho. Beleza? Pessoal, por enquanto, hoje é só isso a nossa aula, tá? Digão. Oi. Eu te mandei o